Então, o tempo de administração correta. Isso aí eu tô falando principalmente das medicações venosas, tá? Que não pode ser administrada muito rápida, tá? Que precisa, porque assim, quando a gente administra venoso, o antibiótico ele está sendo, né, o medicamento, ele está sendo absorvido naquele momento pelo paciente, tá? E se ele tiver alguma reação? Então, se a gente pega e administra lentamente, a gente está observando esse paciente, vendo se ele vai ter alguma reação, porque se ele tiver alguma reação, a gente interrompe o medicamento, a gente não vai dar continuidade a esse medicamento. E aí vai tratar aí a reação que ele apresentar, certo? Então, tem o tempo correto de administração. E intramuscular, às vezes a gente tomar uma medicação intramuscular, muitas vezes pode doer, porque administra muito rápido. Aí faz uma pressão com líquido no músculo e isso causa dor, tá? Então não é para administrar rápido, tá? Isso causa dor, pode causar até um abscesso, né? E fica dolorido, aí causa aquele nódulo, forma aquele nódulozinho, que aquela medicação vai ter mais dificuldade de ser absorvida, porque deu muito rápido, administrou muito rápido. Então, a administração não é para ser rápida, tá? Principalmente assim, venosa e também o intramuscular, subcutânea, essas injetáveis, a gente não deve ser rápido demais, nem devagar demais, né? A gente ter um tempo, tá? Lento, mas e contínuo, certo? A ação certa está atendendo aos efeitos colaterais, está atento aos efeitos colaterais. Então, ela apresentou algum efeito que não é desejado, a gente tem que estar observando. Registro certo, após administrar o medicamento, né, devemos registrar os medicamentos e checar. É importante a gente checar. Por quê? Porque a gente vai constar ali que administramos o medicamento. Isso vai evitar até que o colega administre de novo. Porque, por exemplo, tem os medicamentos que o médico já coloca aqui para tomar, né, de horário mesmo. Aqui no caso, o Flagyl de 8 a 8 horas, o Cipro, que é um antibiótico, também de 12 em 12. Então, aqui, você vê que estão checados, tá? É porque administrou. Aí aqui está circulado por algum motivo. Se está circulado por algum motivo, não administrou. Aí tem que ter a justificativa por que não administrou. Faltou medicamento, o paciente estava ausente, o paciente recusou, né? Foi suspenso pelo médico, teve algum problema. Então, quando está circulado, é porque não administrou. E se está checado, a gente é porque administrou. Isso vai evitar que o colega administre novamente. E, por exemplo, dipirona, o médico pode até passar dipirona de horário mesmo, para tomar de 6 em 6. Mas, às vezes, ele toma, se necessário, se o paciente apresentar dor ou febre. Então, se necessário, aí vamos dizer, 6 horas da noite, esse paciente apresentou uma febre, tá? Então, a gente foi lá, administrou o medicamento 6 horas da noite. E aí, quando deu, aí a gente não checou. 6 horas da noite, 18 horas, a gente não checou. E aí, quando deu, vamos dizer, 9 horas da noite, o medicamento é para tomar de 6 horas. Deu 9 horas da noite, ele apresentou febre, de novo. E aí o colega olhou, tem dipirona aqui. Não viu checado 18 horas, porque o outro colega esqueceu. Então eu posso administrar. Aí vai administrar um medicamento com um prazo menor do que deveria administrar. Isso pode causar alguma reação no paciente, certo? Então, todo medicamento que a gente administra, a gente vai registrar. Então, a administração oral é muito simples, né? A medicação oral é o método mais utilizado e com menos risco de contaminação. Basta realizar o procedimento limpo,
né? Então é lavar as mãos e, se achar necessário, usa uma luva, né? E oferecer ao paciente. Agora, o medicamento oral, a gente tem que observar se o paciente engoliu, tá? Principalmente pacientes psiquiátricos. Então, a gente não pode deixar o medicamento lá, ó, tá na hora do seu medicamento, para e dar as costas. Não. Dentro do hospital, a gente tem que ver o paciente tomando o medicamento, porque é a gente que vai checar, né? Ou seja, confirmar que esse paciente tomou o medicamento. A gente só pode confirmar que esse paciente tomou esse medicamento vendo ele tomar. Então, medicamento oral, né? A gente tem aquele cuidado todo dos 13 certos, porém, a gente tem que observar se esse paciente tomou realmente um medicamento. E tem vários, tem solução, tem cápsula, tem pó, tem líquido, né? Só é a gente observar direitinho a dosagem, tudo, tá? Então, qual o objetivo do medicamento oral? Obter uma resposta farmacológica adequada de ação sistêmica lenta, porque ele demora mais para fazer efeito, porque oral vai precisar passar por todo o processo digestivo até chegar, né, a vias sanguíneas, que vai ser absorvido. Então, para repor o déficit orgânico também, ele pode ser bem eficiente, tá? Se, por exemplo, se não tiver nenhuma contraindicação, o paciente não está vomitando muito, a gente pode realizar a hidratação via oral, né? Tem até o soro caseiro, que a gente pode administrar no paciente em caso de diarreia. Então, solução oral pode salvar muita gente, né? Ajuda, principalmente se a gente não está em um ambiente hospitalar, é a primeira via que a gente utiliza é a via oral, certo? Mas, às vezes, ocorre algumas contraindicações. Por exemplo, o paciente está vomitando muito, ele não tem condições de tomar medicação no via oral. O paciente está com muita diarreia, a gente não adianta a gente administrar nada via oral, porque ele não vai absorver. Então, alguma irritação no tubo digestivo, com náuseas, vômitos, diarreia, isso é uma contraindicação para as medicações via oral, porque ele está com essa irritação e isso vai comprometer a absorção via digestiva. Então, o paciente, quando ele está vomitando muito, com muita diarreia, né, pode ocorrer uma dificuldade aí da via oral, certo? Se tá em casa, a gente começa com via oral, tá? Às vezes põe sublingual, mas quando tem esses problemas, geralmente a gente já funciona uma veia do paciente, que vai ter um efeito melhor se o medicamento for venoso, tá? Indicação de via oral para todos os pacientes em que tratamento por via oral seja considerado seguro e eficiente, que possam ingerir medicamento pela boca sem nenhum prejuízo para o cliente nem para o tratamento. Clientes que não possuem dificuldades para engolir, clientes orientados e lúcidos e crianças pequenas, tá? Com todo cuidado, que a gente tem que ter cuidado com o que? Medicamento via oral. A gente tem que tomar cuidado com o paciente para não se engasgar, né? O medicamento. Então, é levar a cabeceira da cama, né? Levantar a cabeça, porque a gente não pode pegar o medicamento via oral e dar para o paciente deitado, com o pescoço super estendido. Aí o que vai acontecer? Vai entrar via respiratória, o paciente vai se engasgar. Então, qualquer medicamento via oral, a gente tem que suspender a cabeceira do paciente, né? Elevar a cabeça desse paciente para evitar o engasgo aí, né? E broncoaspire, né? Medicação, em vez para o estômago, ir para o pulmão, que aí é grave, né? Uma broncoaspiração é grave. Considerações importantes: lavar as mãos, observar os 13 certos. Alguns comprimidos podem ser macerados e misturados na água, tem que ver se pode, tá? Que nem todo medicamento pode fazer isso. E os comprimidos com revestimento protetor estomacais devem ser tomados inteiros. Porque tem muitos medicamentos, não são poucos não, muitos medicamentos irritam o estômago. Então, eles já podem vir com um revestimento que protege o estômago, tá? Vocês vão observar também, principalmente alguns pacientes que fazem uso de muitos medicamentos, eles
Às vezes usam também um medicamento para proteger o estômago, exatamente porque usam muitos medicamentos, tá? Omeprazol, tá? Pantoprazol, são medicamentos para proteger o estômago do paciente, para que não desenvolva aí uma gastrite, uma cirrose, né? É, uma úlcera, melhor dizendo, cirrose, uma úlcera de estômago. Então, ele toma para diminuir essa acidez, essa irritabilidade do estômago, e o estômago aí não abrir uma ferida aí no estômago por conta de uso de muitos medicamentos, tá? Então, esse tem medicamento que já vem com revestimento desse, aí se você retirar esse revestimento, vai irritar bastante o estômago do paciente, né? E vai ter efeito colateral aí no caso. Material necessário: terapia medicamentosa prescrita, copo para medicamento e gase. Quando a gente vai preparar, a gente prepara assim, uma bandeja de medicamentos. Então, vamos supor, temos 10 pacientes para medicar, né? Vou diminuir, vamos colocar 5. Aí a gente vai dividir essa bandeja em 5 partes, cada uma com o medicamento de um paciente, tá? Então, a gente coloca todo identificado. O nome do paciente, o leito, o medicamento, a via, tudo registrado, a dose, certo? A gente já coloca ali tudo registradinho para o paciente. Fita identificadora de medicação, nome, leito, medicamento, dose, via, horário, a água, né? Se for necessário, a bandeja ou com barrinho. Tudo que precisar para chegar até o paciente e administrar o medicamento, tá? As vantagens dessa via são desvantagens. Pode acarretar irritação gástrica, foi o que eu falei, né? Que é uma das principais. Não é possível controlar totalmente a quantidade do medicamento absorvido pelo organismo, por isso que às vezes nem o medicamento pode ser, corre o risco do medicamento não ser absorvido todo. Às vezes precisa aumentar a dosagem para melhorar a absorção. É uma via lenta quanto à absorção. Está contraindicada em pacientes comatosos, com dificuldade de deglutição. Aí, nesse caso, paciente que está em coma, ou paciente acamado e tudo, muitos medicamentos a gente pode dar via sonda, né? Então, a gente macera e dilui e administra via sonda. Os medicamentos devem ser ingeridos de preferência fora do horário das refeições para obter uma absorção mais rápida. Mas tudo depende do medicamento, tá? Que tem medicamento que a gente administra junto com a refeição. Porque às vezes irrita muito o estômago administrar em jejum, tá? Mas outros, a indicação é com o estômago vazio. E isso vai depender de cada medicamento, tá? Medicamento via nasal, administrar medicamento da mucosa nasal, administração segura e fácil de ser executado, e o procedimento é limpo. Então, isso é muito simples, é só cotejar, ter cuidado, porque você vai entrar com secreção do paciente, tá? E se a gente entra com secreção do paciente, tem que usar a luva, usar os EPIs, né? Tomar cuidado para não cair gota demais, tá? Atenta ao gotejamento correto, da dosagem correta, tá? Procedimento: elevar o decúbito do paciente, se vai via nasal, vai precisar elevar o decúbito, tá? Então, elevar a cabeceira, calçar as luvas, orientar o cliente a suar o nariz, caso não seja contraindicado, oferecendo a gase, porque limpando o nariz, né, vai facilitar a absorção do medicamento, realizar a higienização com compressa úmida, caso seja necessário, solicitar ao cliente que hiperestenda o pescoço, solicitar alguém que o mantenha em posição adequada, caso necessário, utilize o coxim como auxílio. E hiperestender o pescoço para poder melhor administrar o medicamento via oral, tá? Então, administrar cada narina conforme a prescrição, registrar em prontuário. A administração retal, vamos estar falando, gente, principalmente da lavagem intestinal, tá?
é uma administração simples, mas tem toda uma questão que aborda isso aí, principalmente a questão da vergonha do paciente, tá? Porque você vai mexer com a intimidade do paciente, né? E toda vez que a gente mexe com isso, o paciente pode ter uma certa resistência, pode não ter uma boa resposta do resultado, porque ele não consegue relaxar. Então, lavagem intestinal, a gente precisa ter essa visão também, que não é uma simples administração do medicamento. A gente está invadindo uma privacidade do paciente, né? Aí algo que pode constranger ele bastante, que é a eliminação das fezes, e isso pode constranger o paciente. Basta se colocar no lugar dele, que é algo constrangedor muitas vezes, né? O paciente uma vez não se sente à vontade com relação a esse procedimento. Então a gente tem que ter muita delicadeza, né? Manter muita privacidade desse paciente nesse momento, porque é algo muito delicado, né? A gente está realizando uma lavagem intestinal ou mesmo a colocação de um supositório, porque via retal não é só lavagem, a gente administra alguns medicamentos. A via retal é uma via bastante vascularizada, então essa área do intestino ela tem muitos vasos sanguíneos, por isso que ela tem uma boa resposta a muitos medicamentos. Por exemplo, tem medicamento até antitérmico, né? Existe via retal, analgésicos via retal, e tem um efeito rápido, só não é mais rápido que a via venosa, tá? Mas tem um efeito bem rápido, assim como também sublingual, é um efeito bem rápido, por conta da vascularização nessas áreas, tá? Então, utilize essa via nos casos de pacientes inconscientes, vomitando ou incapazes de deglutir, para o preparo cirúrgico e diagnóstico, como também para aliviar o intestino no conteúdo das fezes, nos casos da constipação intestinal. Então, você vê que eles têm toda uma indicação terapêutica, tá? Além da indicação do caso da lavagem, né? Para a liberação das fezes. Às vezes é necessário fazer lavagem até para um preparo cirúrgico ou para o preparo de algum exame, né? Por exemplo, a gente não tem a endoscopia, a gente tem a colonoscopia, que é via retal. E o preparo da colonoscopia, a gente provoca uma diarreia desse paciente, que esse paciente ele vai estar preparado para a realização da colono quando as fezes dele parecer assim com urina, sai um líquidozinho amarelo. É porque já limpou, já retirou todos os vestígios de fezes, porque o intestino tem que estar limpo para a realização do exame, porque se tiver presença de fezes, não vai ter uma boa visualização, né, do intestino por dentro, porque coloca uma cânula, né, por dentro do intestino, o paciente é sedado, né, e aí é colocado um tubozinho por via retal, que vai estar visualizando o intestino desse paciente por dentro. Aí se tiver fezes, não vai ser possível, com uma câmera, né, não vai ser possível a visualização. Então, prepara o quê? Provocar diarreia mesmo, e às vezes precisa de fazer lavagem se o paciente estiver muito obstipado, tá? Então, a via retal, a gente pode administrar sólidos, que são supositórios, os líquidos são os clísteres, enema. Clísteres enema é uma solução também para laxativas, né? E só que é uma quantidade maior. A lavagem intestinal, a gente usa uma quantidade maior de líquido via retal, né? A partir de 500 ml, é um frasco inteiro de solução glicerinada que a gente pode administrar, né? Fazendo a pressão no frasco via retal, ou a gente pode conectar esse frasco em um equipo, deixar ele lá penduradinho e vai conectar a sonda retal e aí vai estar caindo ali, né? A gente deixa essa solução pendurada, né, no suporte de soro,
E essa solução te deixa aberto, caindo um gotejamento não muito rápido, né? E aí vai estar administrando via retal pelo continuamente ali. Sem a gente precisar estar administrando manualmente. A gente pode deixar caindo via equipe do soro mesmo, tá? E também a gente pode estar administrando pomadas, certo? Tem muita pomada para hemorroida e tudo que a gente pode estar administrando via retal. Então, assim, eu escolhi aqui o procedimento de lavagem intestinal. Então, conferir a prescrição médica, separar todo o material, a sonda, a solução retal, que é uma solução glicerinada, luvas de procedimento, xilocaína gel, gases, equipos, se for indicado. Por que xilocaína gel? Porque este lubrifica a sonda para introduzir no paciente, tá? Por isso que a gente usa xilocaína gel. Essa solução retal, que é uma solução glicerinada, ela geralmente tem a coloração azul ou verde para diferenciar bem de soros, tá? Dos outros soros que são venosos, para diferenciar bem do soro fisiológico, né? Do soro glicosado, do Riger lactato, que são soluções venosas, tá bom? Então, quando vocês conhecerem lá, vocês vão ver que tem uma coloração diferenciada, tá? Então, material para higiene do paciente, porque ele provavelmente após, alguns pacientes, acontece o paciente não ter efeito nenhum, em vez de fazer lavagem e o paciente e ser improdutiva, que a gente chama, o paciente não apresenta nada. Posicionar o paciente em posição de Simes, que é aquela posição de lado, tá? Com uma das pernas, como é que se diz? Uma das pernas fletidas, certo? Calçar a luva de procedimento, tá? Lavagem intestinal não é, no caso aí, um procedimento estéril, um procedimento limpo, tá? Então não precisa, a gente vai com tudo limpo, mas não é estéril, tá? Conectar a solução com equipe, a sonda retal ou a solução diretamente com a solução de lavagem, tá? Eu vou corrigir aqui que ou a gente conecta a solução do equipe à sonda ou a solução diretamente na sonda, certo? Só vou corrigir que teve um erro aqui de digitação. Lubrificar a sonda com xilocaína gel e introduzir a sonda via retal, tá? Mantendo, gente, a privacidade desse paciente, tá? Esse paciente não pode ficar exposto. Uso de equipo, tá? Abrir a solução e deixar o gotejar via retal. Se for sem equipo, realizar a pressão na solução da lavagem em direção à via retal lentamente. Observar se foi produtiva. Depois que cai toda a solução via retal, a gente observa a reação no paciente, tá? Que o objetivo é que o paciente apresente deserções, que ele esvazie o intestino. E a gente tem que observar se produziu, se foi muita quantidade, se for pouca quantidade, se as fezes estão moldadas, se estão pastosas, se estão líquidas. Então, a gente tem que registrar se esse paciente realmente apresentou as dejeções intestinais e como estão e a quantidade que foi. Se foi muita pouca, então a gente tem que estar observando isso, tá? A administração de medicamentos parenteral. Então, a gente tem as vias intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, tá? Então, gente, com relação à administração de medicamentos injetáveis, tá? Que é intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, eu vou dar a teoria e como a gente tá online, né? Não vai ter o laboratório nesse momento. Vamos aguardar para fazer esse treinamento no laboratório, tá? Mas vocês vão providenciar uma laranja, uma seringa, uma agulha, para vocês começarem a praticar, tá? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, para a gente estar realizando um vídeo
para vocês começarem a ter essa prática de saber abrir uma seringa, uma agulha, conectar essa seringa e essa agulha sem contaminar e saber a posição, a forma certa, tá? De segurar uma seringa e uma agulha, né? A gente tem a forma certa para isso.